Oi sonhadores! Nesse vídeo vou elaborar com vocês as avaliações somativas de final da unidade, ou seja, as provas dos meus alunos. Eu tô com uma turma de segundo ano e a primeira coisa que eu fiz foi começar o quanto antes para elaborar essas avaliações. E eu vou elaborando entre 1 a 3 por dia, até o final eu conseguir ter elaborado tudo o mais breve possível, de forma mais resumida possível, e isso tudo é possível por conta da minha organização. Então faça um cronograma da unidade toda, depois eu destrincho isso no meu planejamento semanal, que é nesse caderno, e depois, na semana ali próximo ao semana de microteste, eu vou lá e elaboro, próxima semana de provas, eu elaboro com base no que eu já havia concluído com eles. Então aqui já vai a primeira dica: elabore o quanto antes, porque pode vir toda uma demanda de outras coisas para serem feitas, final de semestre, de semestre mesmo, e até de unidade é mais corrido, porque tem mais demandas a serem feitas, então quanto antes começar é melhor. E é o que eu fiz, eu peguei aqui meu caderno, já observei quantos dias faltam para começar as avaliações, fiz a listinha do cronograma de cada avaliação de cada dia, e com isso eu já vou me baseando e vou elaborando na ordem, ou seja, a primeira português, depois geografia, que vão ser no mesmo dia. Então já vou elaborar de português, e geografia eu também quero elaborar hoje. E aí eu peguei o livro deles e analisei quais os conteúdos que foram dados de português, selecionei os 5 conteúdos das 5 questões. E aí eu anotei as 5 questões, os 5 conteúdos, e vou pesquisar alguma coisa de cada um dos conteúdos para elaborar as 5 questões da avaliação. E aí, o que eu faço também? Eu peguei um modelinho que eu já usei na avaliação passada da primeira unidade, e aí eu vou editar em cima dele. Gosto de colocar umas estrelinhas ao lado, transformar o dia da avaliação em algo realmente interessante para eles. E eu sempre converso com eles, e aí já vai uma outra coisa sobre a avaliação, que eu posso até trazer em outro vídeo, que o dia da avaliação não é para ser aquele dia, nossa, temeroso e tudo mais. É um momento no qual vamos avaliar eles de uma forma mais direta, mais perceptível para eles, mas a avaliação está acontecendo o tempo inteiro. Então, há várias estratégias que a gente pode utilizar para transformar esse dia em algo mais interessante, e eu posso trazer um vídeo só sobre isso, é só vocês comentarem aqui. E sempre no dia da avaliação a gente faz uma revisão oral, ou faça alguns esquemas no quadro, alguma coisa assim antes, e em seguida entrega a avaliação. Geralmente é assim. Pronto. Então, recapitulando, analisei quantos dias falta, fiz o cronograma, a listinha dos conteúdos, e agora eu vou começar a elaborar, de fato, a avaliação. E o que é que eu faço? Eu vou formando a estrutura, e dentro da estrutura eu vou acrescentando imagens, figuras, textos, alguma atividade da internet. Ou seja, não é aquela coisa pronta, é algo que eu vou formando dentro da minha estrutura. Então, a primeira questão eu sempre coloco um textinho para interpretar, e dentro dessa interpretação eu já vou exigir alguns dos conteúdos que foram trabalhados. Então, a primeira questão vai ser sobre substantivos próprios e comuns. E aí eu peguei um textinho sobre nomes. Na verdade, o textinho é sobre o que eu quero ser quando crescer, o que é que eu vou ser. E nesse textinho tem nome de pessoas, e eu vou pedir para eles circularem os nomes próprios. Então, já para trabalhar essa noção do que são nomes próprios. E a partir disso eu vou pedir outras coisas. Ou seja, sempre o textinho, que como a BNCC traz, o texto deve ser aquele núcleo ali formador da alfabetização. Então vamos aqui comigo. Pronto, aqui já tem os conteúdos, ó, nome próprio comum, C cedilha, que eu já encontrei uma atividade de C cedilha, já botei aqui para recortar e ajeitar depois. Os outros 3 conteúdos das outras questões. E aí eu venho aqui, leia o texto e faça o que se pede. Pronto, aqui eu vou copiar o meu texto, que é esse aqui. Eu venho com o botão direito e copio lá. Venho aqui com Ctrl V, colo e vou ajustar o tamanho. Vou cortar um pouquinho para não ficar assim muito comprido. Aqui um pouquinho. Aí eu venho agora com uma caixa de texto para escrever aqui do lado. Uma caixa simples, e eu vou ajustar aqui
e vou escrever o que se pede sobre esse textinho e sobre o que eu quero que eles me deem a partir do texto e do conteúdo que vai ser proposto, que é nomes próprios e comuns. Agora que eu já terminei a número 1, vamos fazer a número 2. Então, eu vou pegar aquela imagem que eu já havia selecionado e eu vou recortar ele. Então, eu clico nela, vou dar a função de recortar e vou adaptar para minha realidade. Então, assim, essa tem uma atividade pronta aí e eu vou adaptar para o que eu quero. Eu quero apenas que eles completem ou com C ou com C cedilha. E para isso, eu vou recortar só a primeira coluninha. E vou, depois de recortar essa primeira coluna, eu vou copiar e colar ela do lado, formando várias coluninhas e já deixando pronta do jeito que eu quero. E depois, para ajustar, eu só vou lá na função de recortar novamente e vou adaptar para a coluna que eu quero. Então, eu copiei só a primeira coluna e agora eu só faço a adaptação de cada uma das coluninhas, deixando o texto prontinho. E vou fazer a mesma coisa nessa outra questão. Eu digito o que eu quero, pesquiso a imagem, colo ela e aí eu vou adaptar. Vou recortar, colocar, dimensionar do tamanho que eu quero, porque a imagem é muito grande. E geralmente eu faço isso tanto nas avaliações quanto nas atividades em si. Eu vou deixando, pegando daquela imagem, somente o que eu quero. E como eu falei, eu pego esse corpo do texto que eu preciso e vou formando com as partes que eu quero. Então, nesse caso, é uma tabela enorme que, para a minha situação nesse momento, que é essa avaliação, fica algo grande demais e fica totalmente da internet. Então, eu vou adaptar. Vou pegar só algumas palavras, vou pegar só algumas imagens, vou recortar alguma parte específica para requerer deles algum objetivo específico que eu quero. Por exemplo, às vezes as linhas para escrever as palavras são pequenas, então eu recorto, tiro a parte das linhas e aí eu digito uma linha maior, porque eu sei que alguns têm uma letra maior, ou o espaçamento que eles estão tendo entre as letras são maiores, e aí vou dimensionando de acordo com a realidade. E aqui tem uma avaliação de matemática seguindo o mesmo esquema. Eu peguei uma imagem de uma atividade, copio ela e depois eu vou cortando para selecionar a parte que eu quero. Que são frutas diferentes e as crianças vão ligar essas frutas para o dobro delas. Então, eu faço a mesma coisa. Eu copio essa imagem lá mais na frente e aí vou recortar ela para a parte que eu quero, que é para a criança ligar para o dobro. Ou seja, na atividade inicial, quando eu peguei, ela não era para ligar, era para pintar abaixo, algo assim. E aí eu adaptei para essa minha nova exigência. Ou seja, eu sempre coloco questões diversas. Como vocês viram, tinha a questão de interpretação de texto. Teve aquela questão de completar com C cedilha. Agora essa é de ligar. Também tem questões de cruzadinha, de caça-palavras, de completar, de apenas responder, de desenhar, de pintar de acordo com os comandos. Ou seja, são questões diversas que eu vou montando. Então, eu acredito que as principais ideias que podem ser trazidas aqui para esse vídeo é a diversidade de ser colocada nas questões, exigir de formas diferentes e também de montar a avaliação de acordo com a realidade da sua turma. E aí eu utilizo também a técnica de contextualizar, ou seja, escrever frases que tenham o nome dos alunos, que tenha algo relacionado à realidade da sala, de algo que vivenciaram, da escola, do município. Ou seja, trazer para a realidade para que aquele conhecimento tenha significado. E assim, com certeza será mais, digamos que fácil dos alunos conseguirem entender e colocar em prática aquele conhecimento. E também é interessante fazer aquela revisão anteriormente, ou seja, nesse processo estou elaborando as avaliações, mas eu também elaboro algumas revisões nesse mesmo estilo, escritas, para que os alunos possam completar, responder e já estar estudando para avaliação. E como vocês viram, que eu esqueci de falar no início, eu uso o Word para elaborar as avaliações, mas eu também utilizo o Google para pesquisar imagens e o Canva para fazer algo específico. Por exemplo, nesse caso, eu estou fazendo aquela estratégia da palavra secreta. Então, eles vão substituir as imagens pela letra inicial e vai formar as palavras. Eu vou copio e colo no Word e já continua. Uma outra estratégia e dica que eu utilizo é sempre no final de cada avaliação colocar uma mensagenzinha como você é especial, você é importante, parabéns por estar tentando, sucesso. E alguma imagem referente àquela frase que eu citei. Como nesse caso, essas crianças, já com a avaliação do ensino religioso, a gente falou bastante sobre igualdade para todos.
Uma dica importante é que eu vou sempre ir salvando, já que o Word não salva automaticamente. Pra qualquer coisa que aconteça, eu não perco nada. E agora que eu terminei tudo, tá tudo prontinho aqui, eu vou em arquivo para eu salvar em PDF. Então, eu vou ficar com 2 documentos. Eu vou em salvar como, seleciono um local, vou salvar aqui nos documentos, com esse mesmo nome, só que ao invés de salvar em Word, eu vou salvar em PDF. Porque quando eu enviar para imprimir, não vai mudar nada da formatação. Avaliações concluídas e já dá aquele alívio de ter feito tudo. São 7 avaliações. Cada uma teve 2 folhas, mais ou menos. E como vocês podem ver, tem essa diversidade que eu comentei de imagens, na estrutura mesmo, de diversas formas de serem cobrados os conteúdos. E eu persegui esse caminho aí que eu comentei de planejamento, realmente. Desde o começo da unidade tem todo um planejamento. E a partir disso foi feito um planejamento específico nesse momento de analisar o que já foi estudado, de produzir o material. E assim está prontas as avaliações, agora enviar para impressão. E como vocês viram, eu mostrei um pouquinho assim de um ou de outra, realmente para dar dicas. Porque geralmente eu faço a mesma coisa nelas e aí vou montando e vai ficando desse jeito aí. Então, sonhadores, como vocês acompanharam esse processo de elaborar as avaliações, foi bem interessante estar compartilhando, espero que tenham gostado bastante dessas dicas. E aí é importante citar essa questão da contextualização, de colocar o máximo de coisas que puder ser colocado relacionado com a prática, com a vivência dos alunos. E eu sempre me pergunto, quando eu vou elaborando as questões, qual é o objetivo que vai estar sendo cumprido a partir daquela pergunta. Então, quando é algo relacionado a aquela questão do aniversário, uma questão de história. O meu objetivo é que eles aprendam a data do aniversário deles, quantos anos eles têm, a noção de meses, a noção de tempo, a noção de que eles estão crescendo. Ou seja, a partir de cada questão eu vou tendo essa noção do que é que está sendo cobrado, qual é a aprendizagem que aquela questão vai trazer. E essa questão de elaborar questões de diversas formas, como vocês viram, eu gosto de colocar bastante cruzadinha, caça-palavras, de ligar, de pintar. Tudo isso é muito interessante, tanto pela fase que eles estão passando do concreto para o abstrato, e à medida que vai crescendo, vai aumentando essas abstrações, tanto a própria questão de desenvolver essas múltiplas inteligências que eles têm, para que eu possa avaliar da forma mais interessante, da forma mais significativa, na verdade, para eles, e que eles possam se sentir à vontade. E isso vai entrar todo um contexto de conversar com eles sobre as avaliações, de já vir propondo trabalhos, momentos no quais eles possam fazer atividades sozinhos e outros momentos de atividades em grupo. Então vai incrementar isso de a avaliação não é aquele bicho de 7 cabeças que eu só tenho que fazer sozinho, não sei o que, não sei o que. É algo que vai sendo trabalhado ao longo do processo com estratégias diferenciadas. E isso também é assunto para um outro vídeo. Então foi isso, espero que tenha ajudado de alguma forma. E não esqueça de deixar o seu comentário para saber o que foi que vocês gostaram, o que é que vocês têm a acrescentar, o que é que faz de diferente, o que é que vocês vão acrescentar agora nas avaliações de vocês. E até o próximo vídeo.